Totalmente. É verdade. Temos que tomar mais cuidado com as reuniões agora. E precisamos deixar alguém sempre vigiando. Que bom que conseguimos nos reunir. Podemos nos reunir em paz. Temos muitos irmãos e irmãs vigiando lá fora. Ótimo. Então vamos começar. Então vamos começar a reunião. Vamos. Nossa última comunhão foi sobre a verdade no que diz respeito a sermos honestos. Se alguém tem alguma dúvida, podemos explicar isso hoje. Está bem. Quero procurar respostas. Sobre ser uma pessoa honesta, como se pratica e como se elimina o ardil no coração. Pode falar da sua experiência nisso? Também gostaria de saber. Verdade. Graças a Deus. Então vou contar sobre minha experiência e meu entendimento. Ótimo. Nos últimos anos, experimentei o julgamento e o castigo de Deus, assim como algumas provações e refinamento. Minhas intenções ardilosas e meu caráter satânico foram purificados em parte. Sou mais honesta nas minhas palavras e ações do que no passado. E meu caráter de vida alcançou alguma mudança. Tudo isso foi a salvação de Deus para mim. Graças a Deus. Nos meus primeiros 2 anos, acreditando em Deus Todo-Poderoso, fiquei muito empolgada e cumpria meus deveres ativamente. Depois disso, fui escolhida como líder da igreja. Naqueles dias, trabalhava do nascer ao pôr do sol, regando e apoiando meus irmãos e minhas irmãs. E meu trabalho rendeu frutos. Sem perceber, me tornei arrogante. E me achei mais capaz do que os outros. Às vezes eu me mostrava para fazer meus irmãos e minhas irmãs me apoiarem e me admirarem. Eu não tinha foco em buscar a verdade e a mudança de caráter. Só buscava fama e posição, fazendo com que eu perdesse o trabalho do Espírito Santo e fosse substituída. Na época, me senti muito atormentada. Senti que no instante eu perdi toda a minha reputação, minha posição, meu futuro e meu destino. A paixão por acreditar em Deus quase foi embora. Depois disso, li nas palavras de Deus. Algumas pessoas estão sempre agitando a bandeira da igreja, não importando o que façam. A verdade é que isso será para benefício próprio. Esse tipo de pessoa não tem o tipo correto de motivação, é desonesta e enganadora. E a maioria das coisas que ela faz é em função do seu benefício pessoal. Esse tipo de pessoa não busca amar a Deus. Seu coração ainda pertence a Satanás e não pode se voltar na direção de Deus. Deus não tem como obter esse tipo de pessoa. Como o destino de alguém irá se resolver no fim? Depende de a pessoa ter um coração honesto e vermelho sangue, e de ela ter uma alma pura. Se você for alguém muito desonesto, de coração malicioso e de alma impura, então o registro de seu destino está certamente no local onde o homem é punido. Se você alega ser muito honesto, porém nunca consegue agir de acordo com a verdade, ou falar uma palavra da verdade, então você ainda está esperando que Deus o recompense? Você ainda espera que Deus o considere a menina dos seus olhos? Esse não é um modo absurdo de pensar? Você engana a Deus em todas as coisas. Então, como a casa de Deus pode acomodar alguém como você, cujas mãos são impuras? Amém. Amém. Isso mesmo. Graças a Deus. Nas palavras de Deus de julgamento e revelação, percebi que o que eu tinha abandonado foi um pretexto para as minhas intenções enganosas.
Fiz isso para satisfazer minhas ambições e desejos por fama e posição. Para ganhar coroas, recompensas e bênçãos do reino dos céus. Não considerar o coração de Deus e cumprir meu dever corretamente. Como eu era diferente dos fariseus hipócritas ou dos pastores e presbíteros religiosos. Isso mesmo. Eles às vezes interpretam a Bíblia para os outros na igreja e parecem ser muito devotos e amar a Deus. Mas, na verdade, nunca exaltam ou testemunham a Deus. Eles não buscam a verdade ou a vontade de Deus na Bíblia. Nem guiam os crentes a praticar as palavras de Deus, nem seguir seus mandamentos. É sim. Em vez disso, eles exaltam e testemunham a si mesmos e fazem com que os outros os adorem e lhes obedeçam. O resultado é que, quando o Deus encarnado apareceu para trabalhar, para proteger sua própria posição e seu estilo de vida, eles resistiram e condenaram ferozmente o aparecimento e o trabalho de Deus, impedindo que os outros aceitassem o caminho verdadeiro, ofendendo assim o caráter de Deus. A senda que eles percorrem é a de resistir a Deus. O Senhor Jesus acusou os fariseus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Pessoas assim parecem devotas e fingem que amam a Deus, mas têm segundas intenções em seus corações. Elas só satisfazem seus próprios desejos egoístas. Isso é enganar e usar Deus. E essas coisas ofendem o caráter de Deus. Pensar nessas coisas encheu meu coração de medo. Eu senti que estava em grande perigo. Deus é santo e justo. Ele odeia o mal e não tolera a humanidade corrupta enganando e resistindo a ele. Deus quer que as pessoas acreditem sinceramente nele e o sirvam. É verdade. Mas eu havia desfrutado dos cuidados e da proteção de Deus e do fornecimento da palavra dele. E ainda assim não me despendi sinceramente por Deus, nem cumpri os deveres de uma criatura. Em vez disso, tramei por interesse próprio. Fui muito ardilosa. E a profundidade da minha alma tinha se tornado suja. Mesmo daquele jeito, eu queria que os outros me admirassem e me tivessem em seus corações. Eu não tinha vergonha. Verdade. Eu me odiava e me detestava. Eu quis bater em mim mesma várias vezes. Então eu jurei a Deus. Eu aceitaria as observações de Deus e cumpriria os meus deveres de acordo com as exigências dele. Se eu voltasse a buscar fama e posição, me rebelasse contra Deus e o enganasse, eu lhe imploraria que me amaldiçoasse. Graças a Deus. Comecei a me concentrar em buscar a verdade e passei a refletir sobre mim enquanto cumpria meus deveres. Quando eu descobria minhas intenções enganosas, orava a Deus, renunciava a mim mesma e, conscientemente, começava a me abrir e a analisar minha própria corrupção. Fui parando de sofrer com as restrições da fama e da posição. Independentemente dos deveres que a casa de Deus me delegava, se eu tinha ou não posição. E não me importava como meus irmãos e irmãs me viam. Conseguia cumprir meus deveres normalmente. Graças a Deus. Meu coração ficou cada vez mais puro e honesto. Eu me senti muito mais livre e tranquila. Graças a Deus. Foram os efeitos de se experimentar o julgamento e o castigo na palavra de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Experiências assim são maravilhosas e práticas. Graças a Deus. Graças a Deus. Com comunhões assim, temos uma senda para sermos honestos e escaparmos do ardil em nossos corações. Vamos ler passagens da palavra de Deus e a nossa senda para sermos pessoas honestas vai ficar ainda mais clara. Isso. Deus diz: sempre que fizer algo, você deve examinar se suas motivações estão corretas.
Se você for capaz de agir segundo as exigências de Deus, então seu relacionamento com Ele é normal. Esse é o critério mínimo. Se, ao examinar suas motivações, surgirem coisas que estão incorretas, e se você é capaz de dar as costas para elas e agir segundo as palavras de Deus, então você se tornará alguém correto diante de Deus. O que mostrará que seu relacionamento com Ele é normal e que tudo aquilo que faz é por sua causa e não para si mesmo. Sempre que faz ou diz algo, você deve acertar seu coração, ser justo e não ser guiado pelas suas emoções, nem agir de acordo com a própria vontade. Estes são os princípios pelos quais os crentes em Deus se conduzem. Amém. Amém. A exigência mais fundamental da crença do homem em Deus é que ele tenha um coração sincero e que se devote por inteiro e obedeça fielmente. O mais difícil para o homem é oferecer sua vida toda em troca da autêntica crença, por meio da qual ele pode ganhar a verdade toda e cumprir o seu dever como criatura de Deus. Você pode devotar seu coração, seu corpo e todo o seu amor genuíno a Deus, colocá-los diante dele, ser completamente obediente a Ele e ser absolutamente atento à sua vontade. Não pela carne, não pela família e não pelos seus desejos pessoais, mas pelos interesses da casa de Deus. Em tudo, você pode considerar a palavra de Deus como o princípio, como a base. Assim, suas intenções e suas perspectivas estarão todas no lugar certo. E você será alguém que ganha o louvor de Deus perante Ele. As palavras de Deus falam muito claramente. A chave para ser uma pessoa honesta é um coração honesto. O Senhor Jesus disse para usar nossos corações e nossa honestidade para adorar a Deus. Olhando agora, só escapando de nossa natureza enganosa, preenchemos os requisitos de Deus. Nos últimos anos, venho praticando ser uma pessoa honesta de acordo com as palavras de Deus. Todo dia me concentro em aceitar a observação de Deus e reflito sobre mim mesma. Quando descubro minhas intenções ardilosas, oro a Deus e busco a verdade. Analiso e conheço a mim mesma, baseada nas palavras de Deus. Através disso, vejo bem a raiz do meu estado, por qual filosofia satânica estou vivendo, e como essa filosofia satânica vai contra a verdade, porque ela é mentirosa e absurda, e que perigos e consequências ela traz. Quando entendo essas coisas, tenho a motivação para renunciar à minha carne e praticar a verdade. Eu guardo boas intenções em meus deveres. Não considero minha própria reputação, posição, futuro ou destino. Eu não satisfaço os meus desejos. E procuro somente cumprir os deveres de um ser criado e considerar o coração de Deus. Depois de praticar assim por muitos anos, eu alcancei alguns resultados. Graças a Deus. Minhas visões erradas sobre a crença em Deus mudaram até certo ponto. E muitas das minhas intenções incorretas e impurezas sumiram. Eu me sinto muito mais segura e calma. Desfruto da alegria e da felicidade de praticar a verdade e estar com Deus. Eu sinto que só pessoas honestas são verdadeiras. E só assim vivemos na claridade correta e generosamente. Graças a Deus. A comunhão das suas experiências durante esse período foram muito úteis para mim. Agora, entendo como resolver minhas intenções enganosas. E tenho uma senda para praticar. Graças a Deus. Deus é o Criador e somos criaturas. É certo e apropriado acreditar em Deus e cumprir nossos deveres. Não importa se recebemos bênçãos ou desastres, nem se temos um final e um destino. Sempre devemos obedecer a Deus e ser leais. É. Assim como Jó.